Dando sequência aos nossos videoaulas, agora nós vamos falar sobre o sistema de registros de preços. Como eu falei no vídeo anterior, o SRP ele não é uma modalidade nova de licitação, ele é apenas uma forma de otimização de um procedimento de licitação feito anteriormente por algum órgão ou entidade da administração pública. É uma maneira de desburocratizar, de desobrigar a administração pública a fazer uma licitação para a contratação do mesmo objeto. Bom, o SRP, desculpa, ele tem previsão no artigo 15, inciso 2 da própria Lei de Licitações, que é a Lei 8.666, onde a lei diz o seguinte: as compras efetuadas pela administração pública deverão ser feitas sempre que possíveis mediante sistema de registros de preços. Apesar dessa previsão constar em lei desde 93, o SRP só foi regulamentado pelo Decreto 7.892 de 2013, praticamente 10 anos depois, tá? Bom, então é uma modalidade, aliás, é uma forma de otimizar um procedimento de licitação que é muito recente. Então, nós temos vistos ainda poucas experiências dentro da administração pública, dentro de rotinas da administração pública que têm utilizado o SRP. O SRP é considerado um conjunto de procedimentos para registro formal de preços em ata relativos à prestação de serviços e compras para contratações futuras. E justamente por essa característica do SRP, ele é utilizado para objetos bem específicos, por exemplo, para compras ou serviços de utilização frequente pela administração pública. Então, para que a administração pública não seja obrigada a fazer várias licitações para o mesmo objeto, então ela pode fazer um sistema de registros de preços, vincular na ata, que depois a gente vai discutir como é que acontece, todos os preços e fornecedores e ir adquirindo esses serviços e esses objetos na medida em que essas contratações se mostrarem necessárias. E outros órgãos e entidades da administração pública podem aderir à ata que ficou resultado de um SRP feito por um ente da administração pública e comprar dela também, tá? A ideia do SRP é essa, tá, pessoal? Outra possibilidade de cabimento do SRP é quando for conveniente a aquisição das mercadorias, dos bens ou dos serviços parceladamente, né? Então, se isso for conveniente para a administração pública, isso também pode ser utilizado o sistema de registro de preços, né? E a possibilidade que eu acho que é a mais interessante é quando for conveniente a aquisição de bens ou serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo. Porque existem certos bens ou serviços que são de rotina de qualquer órgão ou entidade da administração pública. Então, para que se evite que todas elas façam a licitação para aquisição dos mesmos objetos, basta que uma, né, especialmente uma federal, faça a licitação e todos os outros órgãos possam contratar esses serviços e bens que estão dentro da ata de registro de preços de um órgão federal. Porque o SRP ele traz a possibilidade, tá, de órgãos e entidades municipais e estaduais aderirem a um SRP feito por uma entidade federal, mas o contrário não é possível, tá? Bom, e a quarta hipótese de cabimento do SRP é quando, pela natureza do objeto, né, não for possível predefinir o quantitativo exato da necessidade da administração pública. Então, realmente são 4 hipóteses bem razoáveis que justificam a aplicação do sistema de registro de preços, né? A modalidade do SRP é a concorrência pública, então fica bem claro que não é uma nova modalidade, né? É um jeito diferente de otimizar uma concorrência pública, vamos dizer assim, certo? A lei também admite que o SRP possa ser utilizado, né, pelo pregão, e como nós vimos na aula sobre RDC, também mediante o RDC. Tá? A lei utiliza o conceito de órgão gerenciador, órgão participante e o carona, tá? É uma figura bem legal aqui do SRP.
O órgão gerenciador é o órgão que apresentou a necessidade primeira de fazer a licitação, né? Então, é o órgão proponente da licitação, ele vai gerenciar todo o procedimento. Os órgãos participantes são as entidades e órgãos que decidiram participar e aderir à ata futura, que é de interesse primeiro do órgão gerenciador, desde o começo do SRP. Tá? E o órgão carona, tá? É aquele que pega carona depois, ou seja, que ouve falar que houve um SRP e, portanto, que tem uma ata de registro de preços de um objeto ou de um serviço que ele tem interesse, ele manifesta o interesse de contratar depois, tá? Então, essa é a figura do carona no direito administrativo, tá? Bom, após toda aquela, né, todas aquelas fases que nós vimos, né, julgamento das propostas, habilitação e tudo mais, quando se encontra a proposta de menor preço, essa proposta ela vai ser vinculante num ata de sistema de registros de preços, ela é vinculante para o fornecedor, não é vinculante para a administração pública, que a administração pública pode decidir se vai contratar ou não, mas se decidir contratar, e tem que contratar de acordo com a ordem, né, dos fornecedores que ficaram vinculados à ata. Então, essa ata tem um caráter vinculante, né? Ela tem um prazo de 12 meses, ou seja, de um exercício financeiro, certo? E o SRP também traz a previsão de que os demais licitantes que participaram da licitação, mas não ganharam na proposta de preço, eles podem reduzir os seus preços no mesmo patamar da proposta vencedora e ficarem vinculados também à ata de registros de preços. E a administração pública vai, obviamente, dar preferência ao primeiro lugar e depois ir contratando, né, em seguida, tá? O critério de julgamento do SRP é o menor preço, tá? Excepcionalmente, a critério daquele órgão gerenciador, se admite a combinação do critério de técnica com preço, tá? Essa ata vinculante, pessoal, ela é como se fosse um cadastro de reserva, porque a administração pública ela contrata com o primeiro e depois, se tiver necessidade, é que ela vai contratando com os demais, tá bom? As hipóteses de cancelamento do registro de um fornecedor, né, que estão previstas no artigo 20, se algum fornecedor constante da ata descumprir as condições da ata, quando não retirar a nota de empenho é um documento do direito financeiro que materializa justamente a saída, tá? O documento que justifica a saída de dinheiro da administração pública para a realização daquela despesa. Então, se o fornecedor não realizar a nota de empenho, ele pode ser, obviamente, excluído da ata. E se por acaso, no momento que a administração pública decide contratar, ele não aceita as condições, né? Não honra as condições a qual ele ficou vinculado na ata, tá? E se por acaso algum fornecedor, durante o prazo de validade da ata, sofrer alguma sanção administrativa, ficar impedido de licitar ou de contratar com a administração pública, tá? O decreto também permite, tá, que o registro seja cancelado a pedido do fornecedor ou de ofício pela administração pública, em virtude de fato superveniente decorrente de força maior ou caso fortuito, né? Então, é uma medida que institui um procedimento bem interessante para otimizar as compras da administração pública, né? E pode ser utilizado, portanto, né, tanto na modalidade de concorrência pública, que é a mais, digamos assim, né, foi a primeira que foi escolhida pelo decreto, mas também pode ser utilizado via pregão e via o RDC. Vou gravar também um outro vídeo aula, pessoal, para falar sobre duas modalidades bem específicas, que é a consulta típica das agências reguladoras e o chamamento público, que foi criado em 2014 apenas para as entidades do terceiro setor.